E vamos começar tratando exatamente dessas sanções. Tinha gente que jurava que elas não iriam acontecer, mas o secretário Marco Rubio anunciou a nova política de restrições de visto contra estrangeiros cúmplices em censura pelo mundo afora. A medida atinge autoridades e indivíduos que tentam coibir a liberdade de expressão de norte-americanos. Rubio afirmou que americanos têm sido multados, assediados e processados por autoridades estrangeiras. A política se aplica a estrangeiros responsáveis pela censura contra a liberdade de expressão protegida nos Estados Unidos. O secretário considera inaceitável a emissão de mandados de prisão contra cidadãos por posts em redes sociais. A medida visa atingir governos da América Latina, Europa e qualquer lugar que mine direitos americanos. Vocês que estão assistindo a gente aí, vocês conhecem algum lugar que está sendo minado em sua liberdade de expressão? Então tá bom, vamos lá. Primeiro comentário é do Rodrigo Constantino para botar fogo no parque. Fala. O secretário Marco Rubio anunciou hoje o cancelamento de vistos para várias autoridades mundo afora, na América Latina, na Europa, envolvidas com censura, principalmente de cidadãos americanos. E autoridades brasileiras estão incluídas. Provavelmente Alexandre de Moraes e outros colegas do STF, que vem há muito tempo perseguindo cidadãos americanos, eu, inclusive, entre outros, Elon Musk, com multas absurdas, com pedidos para que empresas americanas cancelem contas de americanos, como o Alexandre de Moraes fez no meu caso com o Patreon, e por aí vai. Isso é um primeiro passo para mostrar que as medidas estão sendo concretizadas. Para quem achava que a lei Magnitsky era apenas um devaneio de bolsonaristas, está ficando muito claro que cada dia fica mais perto de uma sanção dessa magnitude. Não adianta apelar para o Itamaraty, para o governo Lula, até porque o Itamaraty tem péssimo relacionamento com o governo americano. O deputado Marcel Van Hatten perguntou ao nosso chanceler se ele tinha mantido contatos recorrentes com o Marco Rubio. Ele respondeu que quando o Marco Rubio tomou posse, mandou uma carta. E a carta não foi respondida e desde então nada. É duro, né? É um governo que tem ótimo relacionamento apenas com tiranias ligadas ao eixo do mal. China, Rússia, Irã, Venezuela, Cuba, Nicarágua, esses são os amigos do Lula e os seus barbudinhos do Itamaraty. As coisas estão acontecendo, não quer dizer que vem daí uma bala de prata, uma solução mágica, uma salvação para o Brasil, mas são passos muito importantes para escancarar para o mundo todo que o Brasil não é mais uma democracia, faz tempo, é um estado de exceção, que persegue opositores e que tem uma ditadura de toga tomando todo o poder para si. Vai caber aos próprios brasileiros fazer alguma coisa com base nisso para tentar reverter esse quadro sombrio. Se Deus quiser, seremos capazes. É isso aí, Rodrigo Constantino, seremos capazes sim. E é bom a gente lembrar aqui, não tem soberania brasileira sendo ferida em nada nessa questão. A decisão americana é uma política que se baseia na seção 212A3C da Lei de Imigração e Nacionalidade, que autoriza o secretário de Estado norte-americano a tornar inadmissível qualquer estrangeiro cuja entrada teria consequências adversas para a política externa americana. Nesse caso, quem está atentando contra um princípio fundamental da lei americana, que é a liberdade de expressão, entra no rol de punidos. Leandro Ruschel, vamos começar porque muita gente não estava acreditando aqui no Brasil ainda que a sanção poderia chegar. E a sanção chegou. The book is on the table. E aí? Bom, creio que o efeito mais importante, e vejo pouca gente falando disso, não é uma eventual punição simplesmente a quem promove arbitrariedades, abuso de poder, é basicamente dar aí um golpe muito duro na legitimidade do regime brasileiro. Porque a justificativa para todo esse mar, né, de censura, de prisões arbitrárias,
destruição de direitos, o próprio direito de defesa, né, o devido processo legal, aquilo que faz, né, significar alguma coisa a palavra democracia, tudo isso foi ancorado até agora na justificativa da defesa da própria democracia, o que já é absurdo por si só. Mas mesmo assim, essa narrativa, ela permanece como a narrativa principal do regime para fazer o que tem feito nesses últimos 6 anos, né? Uma espécie de estado de emergência que nunca muda, mesmo após as eleições, e que justifica todas essas medidas. Agora, nós temos a maior democracia do mundo em termos de importância, de história, de poder político, de poder militar, de influência econômica, a mais longeva democracia, um dos faróis da liberdade da história ocidental, dizendo o seguinte: olha, tem pessoas aí em certos países que estão abusando desses direitos, né, de legislar e até ultrapassando o seu território para censurar, perseguir politicamente americanos ou pessoas que estão nos Estados Unidos, né? E isso diante de todo o mundo. Então a gente começa a enxergar publicações que até ontem estavam alinhadíssimas ao que está acontecendo no Brasil, apoiando, fazendo críticas, tanto publicações no Brasil quanto publicações no exterior, porque está cada vez mais difícil de sustentar essas posturas, né? A gente viu a The Economist, que é basicamente uma publicação globalista, fazendo duras críticas às decisões de censura dos últimos tempos. Financial Times, New York Times, Bloomberg. Então, há uma mudança de postura, por quê? E isso foi o alvo do meu comentário mais cedo. E isso que as pessoas também não estão entendendo. Tudo isso que aconteceu no Brasil nos últimos anos não aconteceu no vácuo. Não foi o regime brasileiro que criou essa ideia de que existem populistas conservadores ou populistas digitais que estão minando a democracia. Isso surgiu nos Estados Unidos através do aparelhamento do Departamento de Estado, de toda a estrutura de segurança nacional dos Estados Unidos, para combater a direita, né? Então, toda essa ideia de combate às fake news, ao discurso de ódio, da necessidade de ter agências de fact-checking, de criar leis para impedir que as pessoas se expressem, né, para defender a democracia, nasceu aqui nos Estados Unidos, pelas mãos da esquerda, pelas mãos dos democratas. Então, quando a gente tem uma estrutura brasileira que foi, digamos assim, incorporada, né, na figura do próprio ministro Moraes ou de outras autoridades, conduzindo essa política, quando eles vão para conduzir essa política, já tem toda uma estrutura montada. Já tem os laboratórios de internet, né, os acadêmicos que fazem papers e que defendem essas ideias, tem as agências de fact-checking, tem a imprensa que segue, né, os papéis aí, os registros do USAID mostram que o governo americano bancou com centenas de milhões de dólares mais de 13 mil jornalistas pelo mundo todo, inclusive vários brasileiros, alguns bem conhecidos, inclusive, né, Folha, Estadão. Toda essa máquina está sendo desfeita pelo governo Trump. E agora os Estados Unidos voltam a ser um farol da liberdade do mundo, voltam a adotar a liberdade de expressão como política de Estado. Então, uma das bases do sistema de repressão brasileiro foi retirada. Mesmo que não existisse sanção alguma, já não há mais esse apoio institucional e até por baixo dos panos, que foi revelado até mesmo pelo ministro Barroso. Em Nova York ele disse, olha, eu pedi ajuda para o secretário de Estado para, entre aspas, defender a democracia brasileira. Ou seja, isso não é uma teoria da conspiração, ele mesmo está falando disso, ele mesmo reconhece isso. Então, essa que é uma das bases, um dos pilares do sistema já não existe mais. E agora isso que era um pilar para defender esse sistema de repressão brasileiro é, na verdade, um vetor contrário ao sistema de repressão, dizendo, olha, se vocês continuarem nesse caminho, vai dar problema, né? Para mim, o que foi adotado ontem, né, alguns dias atrás, lá pelo Marco Rubio, lá no Congresso, quando ele disse, olha, provavelmente vai ter sanções. E hoje, com esse novo anúncio
de cancelamento de visto, porque a gente sabe que isso ainda não é a lei Magnitsky, né? É apenas anulação de vistos, o que é algo até menos grave. Me parece que são avisos, me parece que são alertas, né? São aqueles tiros para cima, para avisar, olha, aquele que o navio dá quando um outro navio chega muito perto, vá numa outra direção, porque senão o negócio vai ficar pior, né? Então, o governo americano está dando salves de aviso para o regime brasileiro. Não siga nessa direção, isso aqui vai dar problema, nós estamos realmente comprometidos, não mexam com as nossas empresas, não mexam com os nossos cidadãos, não mexam com a liberdade das pessoas, porque a gente vai e afunda isso aí. E eu acho que o Trump já está deixando bem claro que ele não está com medo de cara feia, né? Ele já está adotando uma série de brigas que muitas pessoas não acreditavam que ele iria adotar. Ele está peitando Harvard, ele está peitando a China, ele está peitando os europeus, ele está peitando todo mundo, porque ele sabe, pela experiência do primeiro mandato, que se ele não fizer isso, eles vão destruir a presidência dele como tentaram fazer na primeira presidência, né? Ele aprendeu a lição. Então, o que me parece é que é muito mais profundo do que as pessoas imaginam, que é só uma sanção, é só uma punição. Não. Nós estamos vendo a maior potência política, econômica e militar do mundo modificando a sua estratégia, e parece que essa estratégia é uma estratégia de longo prazo. E aí o Brasil, a elite brasileira, para finalizar, vai ter que fazer uma escolha. Porque a gente sabe que essas perseguições, essa censura, não partem apenas de ministros, né, de uma corte. É todo um sistema que envolve uma série de atores, alguns não aparecem, né? Então a elite brasileira que sustenta esse sistema de repressão, sustentou pelo menos nos últimos anos, vai ter que fazer uma escolha. Vocês realmente querem se alinhar à Rússia, ao Irã e à China, né, e adotar esse modelo político, econômico, social no Brasil? E vocês vão realmente comprar uma briga com os Estados Unidos? É isso? Esse agora passa a ser o custo para a elite política brasileira, para a elite empresarial brasileira, né, para a elite midiática brasileira, de continuar apoiando essa censura, essa perseguição, essa busca por acabar com a direita brasileira. Esse é o preço, né? Então, a elite brasileira vai ter que fazer uma escolha. Ou segue nessa direção, e aí a gente vai ter uma série de problemas com os Estados Unidos, ou vai alinhar o país ao que há de pior no mundo, né? A Venezuela, a Coreia do Norte, a China, a Rússia e Irã. É isso que precisa ficar claro. Vamos ver qual vai ser a escolha. Você está ligado no Braddock Show. Essa nova política americana, ela foi formalizada para proteger os Estados Unidos e seus cidadãos contra o autoritarismo judicial estrangeiro. Maurício Galante, o Trump já foi vítima da juristocracia lá e entendeu que esse é um modelito que está sendo aplicado internacionalmente e que, inclusive, como lembrou muito bem o Leandro Ruschel, foi bancado, teve a USAID, ou a famosa USAID, dando aquela ajudinha, né? Ajudando o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, por exemplo, a escrever livros para tratar da desinformação, ajudou a bancar jornalistas também por aqui que defenderam a censura. Corrupção total, jornalista defendendo. Censura é o corrupto nato, porque a corrupção do jornalismo é quando você atenta contra a liberdade de expressão. Maurício Galante, e aí no Texas, o Brasil vai ser valente para encarar a turma do Lourão ou não, hein? Olha, quando o Alexandre de Moraes falou que as coisas no Brasil só vão mudar quando o porta-aviões americano atracar no Lago Paranoá, ele esqueceu de que até chegar lá, até o porta-aviões americano atracar no Lago Paranoá, vão ter que passar pelo purgatório, que são as 5 fases de engajamento diplomático, de uma quebra de relações e de uma guerra total comercial e judicial que os Estados Unidos têm ao seu dispor contra países, não só o Brasil, mas nesse caminho está seguindo aí a Romênia, você tem a Espanha, você tem outros países na Europa também, até a própria França, e o Brasil é um deles. A Venezuela já está no 5º estágio. Então os estágios são as restrições, que são as que foram publicadas hoje, de você cancelar o visto de autoridades desse país, que censura, persegue opositores políticos e ataca cidadãos americanos, não só em solo americano, quanto fora dos Estados Unidos, empresas ou cidadãos americanos.
Basicamente, essas restrições elas têm uma abrangência muito pequena. O Congresso americano já está na comissão da CCJ que é americana, passar o No Censors in Our Shores, ou seja, vai proibir empresas, cidadãos de qualquer país a investir aqui ou entrar nos Estados Unidos se ele for conivente com a censura. Então você começa a pensar aí em empresas brasileiras que investem aqui nos Estados Unidos. A Gerdau, uma grande gigante do aço, a JBS, a grande gigante da carne. Aí você tem Embraer, que é a grande gigante da aeronáutica. Você tem outras empresas aí, a Ambev, que é dona da famosa Budweiser. Essas empresas, elas doam para o Partido Socialista aí no Brasil, que é o PT. Elas, de alguma maneira, elas mantêm o regime de pé e elas podem começar a ter problema aqui em fazer negócio nos Estados Unidos. No terceiro estágio, você tem o Magnitsky, que são sanções econômicas a elementos que estão cometendo crimes ou cerceamento ou perseguição. E aí você tem ministros da Suprema Corte, familiares, podem perder suas contas correntes. Nenhuma empresa de cartão de crédito, nenhuma rede hoteleira, nenhum banco internacional vai querer fazer negócio com eles, porque senão eles sofrem consequências dos Estados Unidos aqui dentro. Não se trata de uma invasão internacional em se ditar normas e ofender regulamentos internos de outros países. Se trata apenas de proibir empresas americanas de fazer negócio com essas pessoas. Caso contrário, elas sofrem sanções aqui dentro. Então você imagina um ministro da Suprema Corte não poder viajar, não poder ter cartão de crédito, não se relacionar com empresas aéreas para poder viajar. Então torna a vida deles muito difíceis. Aí vem sanções econômicas, é o que países como a Rússia, o Irã, Coreia do Norte, Venezuela estão sofrendo. As economias ficam em frangalho, as pessoas morrem de fome, e aí fica a critério da população daquele país se juntar e tirar o governo ali, que no caso de ditaduras é muito difícil, porque eles não têm armas e não têm subsídios, ou manter a situação como está. Então, e as ações hostis, que são o último estágio. Os Estados Unidos pode, se o Brasil, eu digo, continuar relações diplomáticas, relações comerciais e geoestratégicas, como a China, por exemplo, com o Irã, por exemplo, que está na mira de ser atacado aí, não só por Israel, como pelos Estados Unidos, porque eles são países hostis aos Estados Unidos, eles pregam a destruição dos Estados Unidos, eles financiam um país que nem na Somália, os Houthis, que atacam navios americanos, porta-aviões americanos. O Brasil continua nessa linha de dar suporte, treinamento, laços econômicos, laços estratégicos com esses países. O Brasil pode sim entrar na lista de alvos, até mesmo no futuro aí, mais longínquo, militares. Então, entra em vigor aí a doutrina Monroe, que é a América para os americanos. Os estados americanos, eles estão embaixo de um guarda-chuva, que é o guarda-chuva dos Estados Unidos, da proteção geoestratégica, militar, econômica dos Estados Unidos e a influência política e econômica dos Estados Unidos. O Brasil já foi muito longe demais, é o que o Leandro falou. O Brasil se alinhou aos países do eixo do mal e agora vai começar a pagar com o primeiro estágio as restrições, mas a gente pode rapidamente ver o segundo, terceiro, quarto, quinto estágio. E a gente segue no Bradock Show para responder a pergunta da Raidna Eaton. É possível, nessa situação que a gente está vivendo, recorrer ao Tribunal Penal Internacional? Vai ter alguma vantagem nisso, Leandro Ruschel? Olha, a gente tem que lembrar que um promotor que atua no Tribunal Penal Internacional foi alvo de sanções pelo governo americano, justamente por conta de um pedido de prisão do primeiro-ministro Netanyahu de Israel, que os americanos consideraram um ataque contra um aliado, né? O Tribunal Penal Internacional está ligado à União Europeia e, portanto, tem uma postura muito mais à esquerda, muito mais, né, globalista. E não creio que ele seria, digamos assim, conivente com os pedidos da direita brasileira ou mesmo da liberdade de expressão. A gente está vendo na Europa uma degradação do ambiente para a livre expressão, uma situação muito grave, que não chega ao ponto da situação brasileira, mas é bastante preocupante. Coisas do tipo
uma pessoa ser presa no Reino Unido por estar fazendo uma reza em silêncio perto de uma clínica de aborto. Nós estamos vendo dezenas ou até centenas de alemães sendo alvo de multas, por enquanto, de censura nas redes sociais. A mesma coisa acontece na França. O próprio J.D. Vance, que o vice-presidente americano, fez uma apresentação muito dura numa conferência em Munique, reunindo líderes europeus. Era sobre a guerra na Ucrânia, o tema, mas ele aproveitou a oportunidade para falar sobre por que nós lutamos, né? Quais são os valores que nós temos em comum, entre eles os valores da democracia e da liberdade de expressão, e a Europa não está mais seguindo isso. Então, infelizmente, o Tribunal Penal Internacional, ele hoje está bastante aparelhado, bastante inclinado por uma visão mais à esquerda, e essa visão mais à esquerda no mundo, essa visão globalista, é uma visão que apoia a censura e a perseguição para aqueles que não estão alinhados ao projeto, né? Então, respondendo diretamente, eu acho que não é uma boa ideia fazer esse pedido, e mesmo que ele seja feito, eu acho que ele jamais seria acatado pelo tribunal. É mais ou menos como aquele relatório sobre liberdade de expressão no Brasil que veio da OEA, né, que fala sobre uma série de coisas, só não fala uma única palavra sobre a perseguição ampla e restrita, né, massiva contra a direita brasileira, que é um grande crime, né? Fala até da peruca lá do Nicolas na Câmara, mas não fala da censura no Brasil. Então, infelizmente, vários órgãos aí que deveriam proteger os direitos humanos foram aparelhados pela esquerda para fazer exatamente o contrário. E essa visão de que a juristocracia ou o lawfare é um modelo internacional que está sendo seguido para combater aqueles que estão defendendo a liberdade de expressão, ela é bem clara. Então não adianta, se naquele tribunal tiver o cara do lawfare e da juristocracia, ele não vai beneficiar ninguém. O Financial Times está reportando um crescimento da tensão entre Brasil e Estados Unidos após ameaças a Alexandre de Moraes. O jornal britânico cita restrições de visto e medidas financeiras entre as sanções em análise. O Itamaraty, liderado por Mauro Vieira, está articulando ações diplomáticas para evitar esse cenário. Só que parece que não vai conseguir convencer Marco Rubio. Não é verdade, meu claro Maurício Galante? Sim, o Financial Times está na lista daquelas empresas jornalísticas que ganharam milhões de dólares por ano da USAID para contar mentira. Então, o que hoje eles estão fazendo é passar pano por uma realidade que já se instalou. O Brasil realmente está trabalhando contra os interesses dos Estados Unidos na região do hemisfério ocidental. Já tivemos aí a visita do Southcom, do almirante comandante do Southcom, do hemisfério ocidental. Deixou claro que a segurança interfronteiras e o crime organizado é uma preocupação muito grande para os Estados Unidos. O Brasil não está cooperando em nenhum dos âmbitos, não só político, com perseguição, com censura, mas também na parte militar e econômica. Isso tem prazo de garantia. Eu vejo aí que os próximos passos dos Estados Unidos o Pete Hegseth, o secretário de Defesa, fazer uma visita, como fez para o Peru, e ser bem contundente nas palavras dele, dizendo para o Brasil: olha, vocês vão se aliar a quem? Vão se aliar ao eixo do mal ou vamos manter a nossa aliança estratégica e militar que já dura centenas de anos? Resta lembrar que os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. O Brasil tem acordo estratégico de longo prazo. Até o ministro mesmo, Mauro Vieira, disse que os Estados Unidos têm a obrigação de emitir vistos para acordos bilaterais ou visitas bilaterais. Mas o fato é que essas autoridades continuam censurando no Brasil, e também o governo brasileiro se alinhando com países antagônicos aos Estados Unidos, vai custar muito caro. Vai custar muito caro. Eu vejo aí no futuro muito próximo essa deterioração começar a pesar no bolso do brasileiro, começar o Brasil se tornar um dos párias diplomáticos do mundo, como é hoje aí o Irã. Mas antes de acontecer alguma coisa no Brasil, resta lembrar que na Venezuela tudo isso já aconteceu. Já teve restrições de visto para as pessoas, já teve
Lei Magnitsky, para todo o pessoal do alto comando do exército venezuelano que comanda os cartéis de droga, os soles, o cartel dos soles, já teve expulsão de diplomatas dos Estados Unidos, já teve sanções econômicas, as empresas americanas são proibidas de fazer negócio na Venezuela, só sobram 2 ou 3 petrolíferas que estão para sair, tem prazo até final de junho para sair, e os Estados Unidos já teve até ações hostis, o resgate de dissidentes políticos dentro da Embaixada Argentina é considerado uma ação hostil dentro do território venezuelano. E tudo isso aconteceu e o regime do Maduro, o regime socialista, o regime ditatorial da Venezuela, não mudou. Então, ou seja, uma ação dessa, uma restriçãozinha essa que a gente está vendo hoje, tem pouco efeito em mudar o estado das coisas. O que vai mudar o estado das coisas é o povo pelo povo no Brasil. O povo brasileiro tem que entender que quem vai mudar o regime no Brasil é o próprio povo. Não contem com o Trump, com o Bolsonaro, com o Lula, com a Polícia Federal, com o Exército, com o Tião Macalé, não contem com ninguém. Quem vai mudar o estado de coisas no Brasil é o brasileiro. E o brasileiro precisa tomar as rédeas do seu país, ir para as ruas, cobrar os seus deputados, seus senadores, cobrar o Congresso, paralisar o Brasil, se for o caso. O agro do Sul já está se mobilizando para fazer isso, porque pode acontecer todas essas sanções e até as atitudes hostis dos Estados Unidos contra o Brasil. Mas os Estados Unidos não vai invadir o Brasil e entregar de bandeja a democracia e a liberdade para os brasileiros. Podem tirar o cavalinho da chuva. Quem vai mudar o Brasil são os próprios brasileiros. Esse recado é o recado fundamental. Maurício Galante, obrigado pela sua participação hoje no nosso Braddock Show. Esse recado final que você deu é o recado valioso. É o brasileiro quem tem que mudar o Brasil. O americano pode até ajudar, mas quem tem que tomar vergonha na cara somos nós. Valeu, garoto! Grande abraço, boa noite a todos aí. Rushel, Darcy e Fabi e Serrão. Nos vemos logo mais e vamos continuar rezando para o Brasil encontrar o caminho. E tem que se unir, o povo tem que se unir e a hora é agora. A hora de resgatar o Brasil é agora. Agora a gente tem mais uma pergunta, pergunta daquelas interessantíssimas. O Marco Rubio, se confirmada a posição dele e de Trump, mostrando que o relatório do Vaca está indo para o brejo, está contaminado ideologicamente, a OEA pode sofrer algum tipo de sanção por conta dos Estados Unidos? O que você acha, Leandro Ruschel? Pode pintar problemas para a OEA se por acaso ela não aderir ao pensamento americano na defesa da liberdade de expressão? Olha, eu acho que sanção não, né, porque não se aplica exatamente esse contexto para a OEA, mas o que pode acontecer, o que o Trump já fez com outros organismos, como a própria OMS, é o corte de verbas, né? Então, hoje, se não me engano, 60% das verbas da OEA são mantidas pelos americanos e isso pode ser facilmente cortado. Depende só da decisão do presidente. E eu acho que existe uma boa chance disso acontecer se eles não mudarem radicalmente aí a postura nas próximas semanas ou meses. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.